estar aqui mais uma vez, depois dessa jornada de 11 dias. Hoje é o último em que estamos orando para abençoarmos o mês inteiro, o ano inteiro, que já começou, e começou bem, para a glória do Senhor, né? A gente está feliz de começar uma nova empreitada. Cada ano é uma nova empreitada, e a gente sempre considera que esse ano é o melhor de todos, não é? Isso não é lugar comum, isso não é apenas um voto leviano, uma intenção de autoencorajamento. Não, a gente crê mesmo que esse ano é melhor que o anterior, porque você vai viver melhor do que você viveu. Você já sabe onde errou e não quer errar de novo. Amém? Então aí ainda, irmão. Você tem que aprender alguma coisa. Quando eu digo você, eu falo de mim primeiro. Temos que aprender alguma coisa do ano que passou para não repetirmos agora. E eu sempre estou tentando melhorar, mas é tão difícil, né? Falo como quem já conseguiu, mas eu, por exemplo, amo a minha esposa, todo mundo sabe disso, né? Ela sabe também. E confesso isso publicamente, tento fazer disso uma referência para as minhas filhas e meus genros, não é? Mas no final do ano, eu disse para ela, e falo isso como um exemplo, com toda humildade, eu disse: amor, eu quero que você se sinta mais amada do que você tem sentido. Falei, eu vou fazer algo para mudar isso. E aí comecei, pequenas atitudes, são mínimas, mas na intenção de que ela se sinta assim: caramba, ele está fazendo diferente. E algo que eu nunca fiz, meu irmão faz, meu cunhado faz, eu nunca fiz. Falei, eu vou abrir a porta para você entrar e sair do carro. É simples, não é simples? É simples. Acho que muitos irmãos aqui fazem isso, não é? Eu aprendi talvez com algum de vocês. Mas como isso faz diferença, irmãos? A gente passou, a gente foi num restaurante e eu abri a porta do carro para ela sair, e quando ela saiu eu fechei. E quando a gente entrou no restaurante, uma senhora com a filha, eu acho, quando nós passamos assim, ela disse assim: vem cá, muito bonito o seu gesto, não fazem mais homens assim hoje. Que lindo ir abrindo a porta para você. As pessoas são tocadas quando você se manifesta para fazer melhor do que você fazia. Ela nunca reclamou: você não abre a porta para mim, você não fecha a porta para mim. Mas eu sei, já estamos sendo observados no nosso prédio, porque eu saio, às vezes, ainda estou aprendendo, às vezes ela é mais rápida do que eu, porque ela está acostumada sempre a sair por conta própria. Então, quando eu abro o carro, peraí, amor, peraí, aí vou lá e abro a porta e ela sai, e me sinto um lorde mesmo, me sinto e ela, logicamente, se sente melhor, e isso afeta as outras pessoas. Então, há coisas que talvez você não fez ano passado, não porque era um erro, mas uma prática boa que você não desenvolvia. Faça isso esse ano. O que você pode fazer de melhor? Há coisas que seu cônjuge, seu pai, sua mãe apreciam e você não faz. Eu sei o que ela faz. Por exemplo, ela gosta de preparar o café, mas não gosta de pôr a mesa. Então, quando eu ouço o barulho lá de preparação do café, melhor que eu faço é nas gavetas pegar aqueles paninhos que é só de decoração, porque não pode sujar, né, irmãos? Em cima daquele paninho tem que botar um outro guardanapo, porque não pode sujar, mas bota ali e quando termina, recolhe, porque se eu der mole, ela recolhe tudo de uma vez, mas não recolhe feliz, entendeu? E se eu recolher, eu noto, o dia fica melhor. Então, esse é um ano de você fazer melhor do que você fez no ano passado. Alguém diz amém? E nessa manhã, eu queria falar sobre alguma coisa que nós estamos devendo há muito tempo, não que seja um pecado, de novo, mas toda organização, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, sempre que uma organização se estabelece, ela propaga sua missão, sua visão e seus valores. Desde que nós começamos, nós lançamos, está lá fora nos banners, nós lançamos a visão da igreja, a missão da igreja. Deixa eu ler daqui eu leio: ser uma igreja de olhos molhados, ouvidos sensíveis, mãos e pés calejados, joelhos flexíveis. É o que nós queremos ser, mas nós temos uma missão. Como é que a gente trabalha? A gente quer buscar os perdidos, é uma tríplice missão: buscar os perdidos, aí achamos os perdidos,
discipulamos os que foram achados e depois enviamos os que foram discipulados. Isso é simples. A gente, através dos movimentos, dos pequenos grupos, do evangelismo de rua, de uma tenda lá em frente ao Norte Shopping, vamos voltar com essa tenda a partir desse mês, em nome de Jesus. Todo mês a gente tem que botar a tenda para que a igreja vá para fora. Então, vamos lá, buscamos o perdido, ele veio, buscamos, ele veio. Agora é a hora de prepará-lo. Discipulado, escola dominical, Sião. A gente discipula esse que era perdido e foi achado. Ele foi preparado, e aí tem um tempinho de preparo. A gente o envia como? Ele vai abrir a casa dele para um pequeno grupo, ele vai lecionar no pequeno grupo, dirigir um pequeno grupo, ele vai trabalhar numa classe, ele vai para a sala das crianças, para o departamento infantil. Esse envio não é propriamente mandar para Gaza, mandar para a Etiópia, não, é mandá-lo para trabalhar. Quantas vezes irmãos que chegaram há pouco na casa de Deus dizem assim: pastor, estou ansioso por trabalhar. E quem se converte se sente endividado, porque achou a luz, achou a graça de Deus, então quer pagar, quer fazer alguma coisa. Eu sempre digo a mesma coisa: segura um tempinho, fica só ouvindo, recebendo. Você precisa de alimentação, você precisa de se nutrir. E a missão e a visão a gente conhece, a gente não pratica muito, e a gente deve praticar mais, para que cada crente dessa igreja saiba dizer qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Mas os valores, e alguns já me cobraram: pastor, quais são os nossos valores? Eles existem, eles só não estavam sendo propagados. E eu falei: não, hoje eu quero falar sobre isso, e queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 22, versículo 34. Eu tenho o texto aqui, já vou mostrar. Mas por que estamos falando isso? Se você for perguntado assim, diga numa frase ou duas qual é a mensagem central da Bíblia, no que a Bíblia se resume, você saberia dizer? Numa frase ou duas? Então deixa eu dar meu exemplo. Se alguém me pergunta assim: pastor, diga numa frase ou duas qual é a mensagem central da Bíblia. Eu não preciso de uma frase nem de duas, preciso de uma palavra. A mensagem central da Bíblia é Jesus. Também, envolve Jesus. É isso, Andréia. Velho Testamento, começando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e por aí adiante. O Velho Testamento, nos 39 livros, a mensagem deles é: o Messias está vindo. É sobre Jesus, sobre o ungido de Deus que viria. Capítulo 3 de Gênesis fala da queda do homem. No mesmo capítulo 3 fala da promessa do Messias que viria. Ele virá para pisar a cabeça da serpente e vencer o maligno que introduziu o pecado no mundo. Então, desde Gênesis, a gente ouve sobre Jesus, ainda que o nome dele não aparecesse no Velho Testamento, né? Mas ele aparece nos livros do Velho Testamento, que tem a mensagem: o Messias está vindo. Quando você vai para o Novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e por aí afora, até Apocalipse, os 27 do Novo Testamento, eles têm a mesma mensagem, numa versão diferente. No Velho era: o Messias está vindo. Agora o Novo Testamento diz: o Messias já chegou, o Messias já veio. O ungido de Deus já veio, já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou e vai voltar. Então, a mensagem da Bíblia central, de Gênesis a Apocalipse, é... Vou te dar outra chance. A mensagem central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é... Jesus. É a mensagem da sua vida. É por ele que a gente vive, respira, a gente canta aqui. Então, todos os ministérios da nossa igreja... Em todos eles, a ideia central é Jesus. Nas canções que a gente canta através do Ministério de Louvor, a mensagem central é Jesus. Você não tem hino falando sobre a denominação, sobre o pastor da igreja. Os hinos todos giram em torno de Jesus. Quando você vai no departamento infantil, tudo que se prega ali, irmãos, é a respeito de Jesus. Ali não se fala sobre as filosofias do Brasil, sobre a organização social e política da nossa nação. Ali se falam de valores a respeito do que Jesus fez e ensinou. Tudo gira em torno dele. Tudo que cantamos é Jesus. Tudo que pregamos é Jesus. Toda a nossa mensagem básica é Jesus. E aí, quando nós falamos dos valores da nossa igreja, quais são os valores principais da Oásis? Às vezes você diz assim: eu vim de uma igreja que nunca falou dos valores. Não é comum as igrejas falarem. Nos Estados Unidos é mais comum.
tem os banners com os valores da igreja, está no site da igreja. Estamos reformulando o nosso site todinho, e você vai poder ver isso lá no site a partir de agora, que agora você vai conhecer. Mas quais são os valores principais da nossa igreja? Quando você entra no estacionamento, você vai perceber que a mensagem desde lá é Jesus. Quando você passa pelos corredores, departamento infantil, quando você entra no santuário, quando você visita nossas redes sociais, onde quer que você passe, ou qualquer contato que você faça com um obreiro na recepção ou na cozinha, inevitavelmente a gente vai estar manifestando nossos valores. Isso está em nós. A igreja passa os valores que ela tem, que ela acredita, no contato com os outros, em quem chega, em quem vai numa cozinha, em quem pede um envelope de dízimo, em um contato no estacionamento. Por isso que você tem que ter muita responsabilidade se você é um obreiro dessa igreja, porque o modo que você atende uma pessoa que está chegando no estacionamento demonstra os valores não seus, mas da sua igreja. Então, o modo que você atende seja muito bem-vindo. Você pode dizer assim: estaciona ali. Não era nada disso. Não sabe manobrar. Muda para lá. Você está passando o seu valor. Esse não é o valor da igreja. O valor da igreja é gentileza. Não tem problema não, irmão. Está atravessadinho, pegou 3 vagas, mas a gente ajeita. Vamos lá, vamos arrumar isso, tranquilo. Mas sem que a pessoa se sinta constrangida. Você está representando os valores da sua igreja. É muito sério isso. Eu não tenho paciência, então não faça isso, sai do lugar, ou então aprenda os valores que você representa. É assim na escola, é assim no trabalho. As firmas querem que você represente a organização que está por trás de você de maneira bonita. E cada pessoa que entra aqui, ela vai ter contato conosco, e nós vamos estar manifestando os nossos valores, aquilo em que nós acreditamos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, que acaba sendo a cultura do céu em nós, como nós adaptamos a cultura do céu para a nossa igreja. Mateus 22, 34 a 39, diz assim, vamos para esse texto: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, um grupo específico, os saduceus, os fariseus se reuniram, do tipo, o outro clube ficou mal porque ele deixou-os sem resposta. Então os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, outras versões diz doutor na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eles eram entendidos da lei, ele era um doutor da lei. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, vapt-vupt. Jesus lhe falou: posso pensar? Você quer marcar um encontro comigo? Ele perguntou: qual é o maior mandamento da lei? Jesus falou imediatamente: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sem que o homem perguntasse uma segunda pergunta, Jesus já emendou. Ele disse: esse é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Em alguns versículos, Jesus falou de 2 princípios, de 2 valores que a igreja do Senhor na terra, incluindo a Oásis, adota para seu estilo de vida. O Senhor primeiro disse: ame ao seu Deus acima de todas as coisas, não é? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Você põe todos os seus sentimentos nele, de toda a sua alma, tudo o que você sente, você põe nele, e todo o seu entendimento, fala da sua mente. E logo depois o Senhor diz: e o segundo mandamento? Você não perguntou, mas eu já vou dizer, o Senhor estava falando para o perito da lei: ame o seu próximo como a si mesmo. Como é essa resposta, irmãos? Como é que esse negócio de ame o seu Deus com o seu coração, com a sua alma e seu entendimento, todo, o Senhor fala 3 vezes: todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Isso, a tradução mais básica é: ame o Senhor acima de tudo. E esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro valor fundamental da nossa igreja: amar a Deus acima de todas as coisas. Esperei que se fosse se manifestar. Talvez não seja seu propósito, né? Mas é o da sua igreja. Então, o primeiro valor básico da nossa igreja: como igreja, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Amém. Isso se chama adoração.
é a nossa maneira de adorar ao Senhor. Nós queremos que o mundo saiba que antes de qualquer pessoa, antes do cônjuge, antes dos pais, antes dos filhos, antes da carreira, antes dos bens, antes de qualquer coisa, nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, mais que todas as pessoas, mais que o time, mais do que qualquer coisa, nós amamos a Deus. Quando Moisés desceu do Sinai, Êxodo capítulo 20 fala disso, os 10 mandamentos, ele trouxe a lei do Senhor. Qual era o primeiro mandamento dos 10 que estavam escritos lá? Não terás outros deuses além de mim, palavra do Senhor. Por que Deus diz isso? Porque antes de você nascer, Deus pensou em você, então Deus é seu dono, seu criador. Você nasceu porque Deus quis te fazer. Antes de você casar, você já pertencia ao Senhor. Ele providenciou sua esposa. Eu espero que tenha sido ele. Se não foi, você já descobriu, não é? Os filhos que você não tinha, o Senhor te deu. Então, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você representa, vem de Deus. Então, nossa igreja, primeiro valor que nós adotamos, nós amamos a Deus acima de tudo. Diga essa frase comigo. Primeiro, nós amamos a Deus acima de tudo. Isso se chama adoração. Eu queria adotar com você alguns gestos, com a ajuda dos sinais de Libras. Talvez não estejam lá oficialmente, a gente está inserindo agora, mas alguns sinais que quando você for falar da sua igreja, para ficar mais fácil, mnemotecnia, para você se lembrar de maneira mais fácil, quando alguém perguntar, e no que a Oasis acredita? Quais são os valores? Primeira coisa, nós amamos a Deus acima de tudo. Adoração. Faz assim com o seu irmão. Isso. Solta essa bolsa, solta o neném, mas no colo, no colo. Sim. Isso. Primeiro, nós amamos a Deus acima de tudo. Isso se chama adoração. Estão aí ainda? Lucas capítulo 14, para aqueles que dizem assim, mas esse negócio de amar a Deus acima de tudo, isso é coisa do Velho Testamento. Lucas 14, palavra de Jesus, verso 26 diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, ou até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito forte. Mas é o Senhor dizendo, se eu amo a minha vida, ou a minha esposa, meus filhos, minha mãe, mais do que a Jesus, eu não sou digno de ser seu discípulo. O Senhor não estava de brincadeira, Ele não se propôs como mais um Deus na sua vida, como fazem os indianos, que tem 1000 deuses para adorar. Não, um para cada necessidade, não. Jesus falou, eu sou absoluto na sua vida, ou não sou ninguém. Ou você me tem, ou você tem outros, mas eu não vou dividir o espaço do seu coração e a sua adoração com outros deuses. Jesus é absoluto, Ele quer ser exclusivo. Então, nós amamos a Deus, é que falamos do nosso Jesus, que se manifestou como Filho de Deus e morreu por nós. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, porque Ele mesmo disse que se nós não o tivermos em primeiro lugar, nós não podemos ser os seus discípulos. Então, na Oasis, nosso primeiro valor, primeiro fundamento é esse. Nós amamos o Senhor acima de tudo. Amém? Entenderam isso? Vamos para o segundo. Jesus disse ao doutor, no segmento da conversa, ele disse, o segundo mandamento semelhante a este é, ame o seu próximo, ao seu semelhante, ao seu vizinho, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você cuida de você mesmo, você sabe como cuidar de uma pessoa. Então, cuide do seu vizinho, do seu semelhante, como você cuida de você. E isso tem um nome. Foi o que Jesus falou, olha, assim como o primeiro mandamento é importante, amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo vem na carreira e tem importância idêntica. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Isso se chama serviço. Como é que nós demonstramos que amamos as pessoas, irmãos? Servindo. Na adoração você faz assim. No serviço você faz assim. É só baixar as mãos assim. Para servir, você tem que juntar irmãos para oferecer água, oferecer ajuda. Então, assim você adora a Deus. Primeiro valor da nossa igreja. O segundo, serviço. Por que serviço? Porque é a única maneira de você mostrar que você realmente se preocupa com alguém. Falando entre nós aqui.
Alguém entrou na igreja, você viu, está cheinha, aí tem uma pessoa em pé, como é que você demonstra que você se preocupa com ela? Senta aqui, eu já sentei até agora, já faz 1 hora de culto, então você pega o restante. Tá? Isso é serviço, irmão, em todos os lugares. Ajudar uma pessoa que não está conseguindo ler a Bíblia, diz que eu vou ler para você aqui, olha, minha Bíblia tem letra maior, tem letra gigante e tal. Em todas as oportunidades, a gente tem a chance de mostrar serviço, e aqui nós nos preocupamos com outras pessoas. Alguém diz amém? Amém. Jesus disse que esse segundo mandamento era tão importante quanto o primeiro, e ele disse mais, olha o peso, toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de Moisés inteira, com seus 600 e tantos preceitos, ela só tem valor porque ela depende desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E os profetas, Jeremias, Isaías, Malaquias, Ezequiel, tudo o que eles disseram depende desses 2 mandamentos. Jesus que disse, toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Como é que você demonstra que ama o seu próximo? Servindo. Essa igreja ama servir, amém? Amém. Você está sendo convidado, se não serve ainda, a servir aos outros. Os voluntários que trabalham aqui, a gente teve a nossa festinha de final de ano dos voluntários, e a gente se atreveu, né, como igreja, vamos financiar, vamos pagar, eles trabalham tanto aqui o ano inteiro, vamos financiar a festa. E a hora que eu falei com o tesoureiro, falei, rapaz, a gente vai gastar aí um troquinho, aí o troquinho foi crescendo, que cada vez que alguém dizia, não, a lista cresceu, os ministérios iam mandando a lista dos voluntários, no final a gente viu mais de 100 pessoas que fazem essa casa funcionar. Essa casa não funciona porque eu estou aqui não, irmãos, é por causa de uma multidão de voluntários que trabalham antes de você chegar, depois que você vai embora, eles ficam aqui, gente dentro daquela salinha escura lá que você não vê, está gerando essas imagens, está mandando para quem assiste de casa, quem nós abençoamos também. Então, tem um batalhão de gente se voluntariando, dando do seu tempo, na recepção, na cozinha, lá fora, no estacionamento, durante a semana, para quê? Para que essa igreja funcione, porque nós fomos chamados para amar o nosso próximo, segundo Jesus nos ensinou. E como é que a gente faz isso? Servindo. Marcos 10, 45, o próprio Jesus diz assim, nem eu mesmo vim para ser servido, mas para servir outros e dar minha vida por eles. Quando você faz alguma exigência dentro da casa de Deus, você está trocando o texto. O texto diz, palavras de Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você veio para servir, irmão. Você é um visitante, a gente está te dando um desconto. A hora que você cair na malha da igreja, você tem que entender o que é serviço. Você está aqui para prestar serviço para os outros, para facilitar a vida dos outros. Ontem, alguém precisava, lá em São Gonçalo, de um irmão nosso que tocava violão no nosso conjunto, que me ensinou no início. O irmão dele tem um problema mental e está com pedras na vesícula e vai no hospital todo dia, toma um analgésico, uma morfina e vem para casa e no dia seguinte vai. E aí ele escreveu para mim desesperado, eu não sou médico, irmão, eu não trabalho no hospital, eu não trabalho no CISREG, mas o pedido quando me veio, a chamada para servir imediatamente nasceu, quando ele falou, já eu estou desesperado, meu irmão urra a noite inteira de dor, eu não consigo mais, e ele já é um homem com 70 e poucos anos, com debilidades também, imediatamente acendeu a minha lanterna, você tem que fazer alguma coisa, Jorge. Liguei para o colega que também é da mesma história nossa, do conjunto, e que tem um filho vereador. Falei, Guarani, você tem que fazer alguma coisa. Não fui pedindo, você tem que fazer, cara. A gente tem que arranjar alguma coisa. Manda um encaminhamento. Movi um outro, e aí uns 4 agindo, e eu falei, isso se chama ser facilitador. Alguém que serve para que os outros sejam abençoados. Isso traz retorno para nós, você também acaba sendo servido. Há uma delícia, irmãos, em servir. Quando você serve alguém e você manifesta isso como um chamado de Jesus para a sua vida, que ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aprendamos isso. Nós temos um chamado, é o nosso valor fundamental de número 2. Nós nos preocupamos com outras pessoas. Isso se chama serviço. Alguém diz amém? Amém.
Ele disse: eu não vim para ser servido, então você também não veio. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se, não é simplesmente esperar que alguém peça, manifeste-se, voluntarie-se para servir. Se você está nessa igreja há alguns meses ou há um ano e você ainda não é voluntário em nenhuma área, você está atrasado. Você já devia ter buscado o pastor Erickson, que é o líder dos trabalhadores, e dizer para ele: eu quero trabalhar em alguma área, me coloca para fazer alguma coisa. Que é uma ideia fantástica, que é servir e ganhar assim, muitas estrelinhas. Kids, irmãos. Kids é o supra-sumo. Kids não é para amadores, não é. As crianças tiram o seu caldo todo. Você pensa que vai ser, passa uma escolinha, uma historinha e conta para eles? Não, eles vão sugar seu caldo. Olha os cabelinhos brancos de Vaguinho, que tem 34 anos de idade. O que é aquilo ali? É seu filho, irmão. Que o dele não está aqui não, o dele já é crescido. É seu filho, é seu neto, que proporciona esse crescimento. Então, você pode ajudar, eu vou participar. Eu vou para... não precisa ser um catedrático, um estudado com pós-graduação, não. Procure o Vaguinho e diga: eu quero servir lá, eu quero servir. A gente vê as irmãs quando acaba o culto e você vai embora, eu gosto de ver, né, como Deus usa. Já deram a aula, já estão descabeladas, as crianças foram embora, estão elas lá varrendo a salinha e deixando tudo arrumadinho para a próxima classe que vai ter no final do dia ou na semana, no decorrer da semana. Isso é uma chamada para o serviço e isso é um dos valores fundamentais da nossa igreja. O segundo valor básico da Oásis é serviço e não ser visto. Há uma diferença em serviço e ser visto. Ser visto é: olha eu aqui, viu o que eu fiz? Olha aí, hein? Estava lá, viu meu nome? Viu? Ninguém me reconhece, mas eu estou aí. Isso é ser visto. Você não foi chamado para ser visto, você foi chamado para serviço. E se ninguém te reconhecer, teu nome está registrado lá em cima. Nas bodas do Cordeiro, antes nós vamos ter o tribunal de Cristo, e lá, todo o reconhecimento que você não recebeu aqui, o Senhor vai te dar. Vem cá, meu filho, ninguém te viu, mas eu vi você perdendo seus cabelos lá com as crianças. Olha, está aqui sua recompensa. O Senhor vai te reconhecer diante de milhões e milhões de pessoas. Não é diante de 250, 300 pessoas, não. É diante de milhões. O que ninguém viu você fazer, o Senhor está registrando. Amém? Então, adoração. Como é que a gente faz adoração? Como é que é nosso primeiro valor? Assim. O segundo, assim. Junte as mãos, isso. As mãos pertinho, assim, como quem está servindo. Vão me acompanhando. Terceiro, como igreja, nós também nos preocupamos com aqueles que não conhecem a Jesus. Como é que a gente chama isso? A gente chama de alcance. Além de adorar ao Senhor, nosso Deus acima de todas as coisas, além de servir ao próximo, para demonstrar nosso amor por Ele como amamos a nós mesmos, nós também nos preocupamos com aqueles que não conhecem Jesus e queremos alcançá-los. A gente estava vendo como temos avançado nesses 2 anos e cremos pelo tema da nossa igreja para esse ano, que esse é o ano de plantar e colher no mesmo ano. O Senhor falou: no terceiro ano, Oásis, o terceiro ano está lá em Isaías 37 e 30, do terceiro ano, vocês vão plantar e vão colher, vão cuidar das vinhas e vão desfrutar delas. Então, nesse ano, a gente tem a missão de plantar, mas a missão de colher também. E eu creio que muito disso diz respeito às pessoas que nós vamos trazer para Jesus. Não através da minha mensagem, nem da música do Asa, através do seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, em todos os lugares onde você tiver acesso. Por quê? Porque nós vamos semear mais a palavra e vamos alcançar mais pessoas. Isso se chama alcance. Mateus 28, 18, 19, Jesus diz aos discípulos assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor diz que Ele recebeu por ter cumprido a missão dEle, morrido e ressuscitado. Ele diz: agora eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. E aí Ele imediatamente passa isso para nós e diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós fomos chamados
para fazer discípulos de todas as nações. Nós não fomos chamados só para pregar o evangelho em todas as nações. Pregar o evangelho fazem pela televisão, fazem com folhetos que soltam dos aviões. Nós fomos chamados para ir e fazer discípulo. Você apresenta Jesus e você ensina as pessoas como seguir as coisas que Jesus nos ensinou. Ele disse: vão e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a missão princípio da igreja em alcançar as pessoas é ir e pregar o evangelho. A quem? A todas as pessoas. Marcos 16:15 é mais enfático, diz: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Os governos, irmãos, decidem os limites. Até aqui é nosso país, daqui para lá é o seu. Isso é para os homens. Para Deus, Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra inteira, não tem lugar onde Deus não é dono. Deus é dono de todos os lugares, porque a terra é dele. Não foram os governantes que fizeram. A terra é do Senhor. E esse mesmo Senhor, dono da terra, está dizendo para mim e para você: vão pelo mundo todo, que é meu, mas que jaz no maligno, e preguem a palavra para todas as pessoas. Ninguém pode ficar de fora. Quando a gente se preocupa em colocar um ministério de Libras aqui para interpretar mensagens, é porque nós consideramos que os surdos também são todas as pessoas. Nós consideramos que as crianças autistas são todas as pessoas. Nós consideramos que aqueles que não conseguem entender a nossa língua, a gente tem que interpretá-la para que eles possam entender, porque eles estão dentro dessa palavra. Ao mundo todo, pregando o evangelho para todas as pessoas. Jesus não disse: esperem que eles venham. Jesus disse: vão buscá-los. A nossa missão como igreja, que é uma igreja para fora, é ir lá fora. Jovens, adolescentes, senhoras, homens, sêniores, todos os ministérios são convocados, inclusive os kids, convocados a ir para buscar as pessoas. Onde? Na vizinhança. Você tem vizinho? Diga amém. Amém. Os que estudam, digam amém. Amém. Sua escola está envolvida. No trabalho, quem trabalha, diga amém. Amém. Na cidade vizinha, na nação vizinha ou na nação distante. Por quê? Porque o evangelho é cura. O pecado é uma doença que está matando as pessoas. E nós temos a cura, que é Jesus, a única cura. Então, o nosso terceiro valor fundamental é alcançar os perdidos. Como é que a gente demonstra isso? Mãos estendidas. Assim adoração, assim serviço, assim alcance. Quando você quer alcançar alguma coisa, você estende a mão. Faça assim com suas mãos. Aquelas mesmas que você já levantou em adoração, já fez assim para serviço, agora faça assim. Isso, estende essa mão com vontade, irmão. Essa mão do cara da mão mirrada do texto, que com a mão que não abre, estende essa mão. Sim. Isso, estende a mão aí, irmão. Isso, rapaz. Está vivo? Então mostra. Estende as mãos. Não, isso é para servir. Para alcançar assim, isso. Orienta, irmão, preste atenção na orientação. Adoração. Serviço. Alcance. Estende esse braço. Eu vou fazer esse exercício daqui para frente no culto. Irmãos, nossos 5 valores. Caleb, tá sem falar nada. Você vai parecer aqueles grupos de cheerleaders dos Estados Unidos, lá atrás do estádio fazendo, mas as pessoas vão entender o que você está fazendo. Nosso quarto valor, estamos por terminar, são só 5. Como igreja, nós entendemos que nós dependemos uns dos outros. Alguém diz amém? Amém. Diz para o seu irmão: depende de você. Agora que ele ficou cheinho, você diz para ele assim: mas você depende de mim também. Nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Por isso que o desigrejado é um infeliz, irmão. Que ele diz assim: eu amo Jesus, mas detesto a igreja. Eu quero viver em casa porque eu não quero ter comunhão. Como não ter comunhão? Você faz a ceia sozinho em casa? Se a ceia é uma comunhão? O importante da ceia não é o pão e vinho, é a comunhão ao redor. Tem missionário que eu conheço que fez ceia com biscoito e com Coca-Cola, que era o que ele tinha onde ele estava lá no alto da Bolívia. Ele arranjou biscoito, arranjou Coca-Cola. Ele falou: tomar e comer, isso é meu corpo, isso é meu sangue. E não era o tradicional, o pão e o vinho que nós temos aqui com facilidade.
mais importante é a comunhão. Jesus não fez isso sozinho, nem fez com aqueles milhares à beira da praia que estavam ali só para comer. Ele fez no cenáculo com os seus discípulos, com a nata, com aqueles que ele chama de sua família, aqueles que entenderam a mensagem do evangelho que nós pregamos, foram alcançados, e agora nós proclamamos que dependemos uns dos outros. Nós somos uma família. Repita isso: somos uma família. Isso se chama conexão. Você já viu lá como é que a gente vai fazendo a conexão? Mateus 28, 19, a sequência do texto: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Por que nós falamos do batismo, irmão? Porque a pessoa foi alcançada por Jesus, pela palavra que levamos, ela veio para o Senhor, e nós os batizamos para que eles se sintam em família. O batismo insere aquele que creu em Jesus no corpo de Cristo, como família. Então não tem como você viver em família sozinho. Eu e minha família vamos assistir um filme hoje. Quantas pessoas tem? Não, eu sozinho. Quem é isso, irmão? Vou assistir um filme com minha família. Você vai assistir sozinho. Hoje vou sair para almoçar com minha família. Aonde? É no lugar, já reservei uma mesa, um lugar. Você não consegue. Família, essa coisa louca que você... Você diz, hoje tem almoço de família lá em casa. Jesus, final de ano, a gente passou por isso, né? Junta a família. Tem alguns que já vão se vacinando antes, não é? Você hoje tem almoço de família, tem que ir para lá. Meu Deus, aquele cunhado vai estar lá. Caramba, que pega até a mamadeira do meu filho e bebe. Meu Deus, ele vai estar lá, Senhor. E aquela outra sobrinha que chora o tempo inteiro. Jesus, que perturbe, chuta as pessoas. Vai estar tudo família, irmão, é família. Família é isso aqui, é família. Aí, família. Só a família do seu lado. E Jesus disse que você tem que amar, segundo valor. Amar uns aos outros como você ama a si mesmo. E agora, no quarto valor, nós entendemos: nós dependemos uns dos outros. Isso se chama conexão. Não basta ser batizado, você precisa pertencer à família de Deus. E quando você tem esse senso de pertencimento, isso faz toda a diferença. Eu não apenas vou à igreja, eu pertenço à família de Deus. Quando eu entro aqui, irmãos, eu venho aqui de dia, eu sempre entro e ajoelho e oro, agradeço por sua vida, mas agradeço porque eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho uma família espiritual com a qual eu comungo, eu desfruto. Nós já estamos há mais de 2 anos. Se eu fosse fazer a conta só dos cultos de 2 anos, em 52 semanas, são mais de 100, são 104 cultos de domingo, né? Se dobramos para o domingo de manhã e de noite, são 208 cultos de domingo, mais os cultos de quarta-feira, mais as reuniões de sexta-feira. Nós temos centenas de cultos nesses 2 anos que nós participamos, e a gente não enjoa um do outro. Olha o milagre, porque nós estamos conectados. Como é que é a adoração? Vamos lá, vamos exercitar. Adoração, serviço, alcance, conexão. Isso. Depois de umas 20 vezes você vai se lembrar. Isso se chama conexão. Somos uma família. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda. E olha a última frase desse versículo: pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Quantos de nós já podia ter caído e continuado prostrado, mas não está porque alguém ajudou, e a igreja nem ficou sabendo no total. Você teve uma luta, o pastor Jaus falou disso, tive meus momentos difíceis, Deus usava alguém que chegava lá e disse: está aqui uma oferta, pastor. Ninguém fica sabendo, eu não fiquei sabendo, nem rachamos, né? Nem dividimos. Foi na mesma igreja, mas ele recebeu a oferta e ficou, Deus abençoe. Eu não fiquei sabendo ontem quando ele testemunhou. Você nem fica sabendo, mas tanta ajuda ministrada diariamente, nos pequenos grupos, nos telefonemas, nas redes sociais. Por quê? Porque nós estamos conectados, nós somos uma família, e nós entendemos que melhor é serem 2 do que 1. Nos Estados Unidos, minha outra terra, você vai num condomínio, aí tem umas placas nos postes assim, Neighborhood Watching, vizinhança observando.
Aí tem um olho assim, e a placa Neighborhood Watching. Significa que o meliante, o malfeitor, que está querendo entrar na sua casa porque você viajou, os outros vizinhos estão falando, nós estamos de olho, deixa a casa do cara, ele é nosso vizinho, não sei o nome dele, mas ele é meu vizinho, eu estou de olho. A gente pratica isso na igreja, não tem uma placa dessa aqui, mas a gente pratica isso. Quem sabe o pessoal lá da mídia até acha essa placa, é Neighborhood Watching, uma placa que se coloca nos condomínios. Você está vigiando seu irmão, por quê? Porque você está conectado com ele. Não, o diabo não vai derrubar ele assim fácil, não. Não, ninguém vai passar a perna nele assim, não. Estou vigiando, estou ajudando. Como é que você ajuda? O irmão diz, eu estou para chutar o bote de orar por você essa semana. Vou tirar 3 dias de jejum por você essa semana. Isso é conexão, família. Alguém diz amém? Amém. É um aviso para os outros, estamos de olho uns pelos outros. E essa expressão uns pelos outros, uns aos outros, de um para os outros, ela aparece mais de 50 vezes só no Novo Testamento. É porque ela tem valor. É conexão, irmão. Nós estamos conectados, ligados uns aos outros. Isso se chama conexão. O último dos valores fundamentais da nossa igreja, são só 5, mas nós não precisamos de muita coisa. É que nós temos que amadurecer e dar frutos. A gente ama o Senhor acima de todas as coisas, a gente ama o próximo como a nós mesmos e a gente quer servi-los, a gente entende que há pessoas que não conhecem Jesus e precisam ser alcançadas, a gente é família, a gente está conectado, mas o último dos valores, nós temos que amadurecer e dar frutos. E que bom que esse tema tem tudo a ver com o tema do ano, que é semear e crescer e colher, né? Nós temos que amadurecer e dar frutos. Isso não é uma opção, irmãos. Aí a gente está tentando, não. Nós temos que amadurecer e dar frutos. Repita comigo, 5º. Nós temos que amadurecer e dar frutos. Uma planta que brota, irmãos, a planta cresce, amadurece e dá frutos. Os animais nascem, crescem, amadurecem e não cria. Quando ficam maduros, quando ficam no tempo certo. Nós, como nascidos de novo, nós temos que crescer, amadurecer e dar frutos. Como se chama? Crescimento, é básico. É o último dos valores da nossa lista de 5. Mateus 28 e 20, de novo, Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todos os dias, nos cultos, nas reuniões, nos pequenos grupos, nas redes sociais, você está recebendo nutrição para que você cresça e amadureça. Alguns crescem mais rápido que outros. Quem tem filhos sabe disso. Às vezes você tem filhos e alguém diz, qual a idade dele? É 10. Caramba, mas parece que tem 5. É sadio, come, mas não desenvolve tão rápido. O que os médicos querem saber, quando principalmente pediatras examinam nossos filhos, é se eles estão crescendo, porque crescer é natural de quem está vivo. É natural. Eu me sinto confortável quando falo da minha igreja, e às vezes noto até que eu embaraço alguns companheiros com quem tomo café, ou com quem eu converso, quem sabe algum deles está me assistindo agora, mas eu fico feliz, por quê? Porque quando eles perguntam, e a igreja, como está? Ontem me perguntaram no almoço que eu fui, ele está bem, apesar de mim, a igreja está bem. Não, mas fala mais da igreja. Aí quando você fala, a gente está bem, a gente tem alcançado isso, quantas pessoas? Temos tantos se reunindo. E já dá no lugar, não, a gente deu entrada no outro lugar. Quantos anos a igreja tem? 2 anos. Aí há um silêncio assim de alguns segundos, porque eles estão fazendo as contas da igreja dele, que tem 50 anos e está com 80 pessoas e na mesma luta. O que há de errado se a igreja dele pertence a Jesus e a nossa também? O que há de errado? Isso são os métodos, irmãos. Por exemplo, eles acreditam que quem vai trazer as pessoas é Jesus, e Jesus nunca disse que traria. Jesus nunca disse que os anjos iam trazer, por mais que você ore, Senhor, usa os teus anjos, manda as pessoas. Não vem, irmãos. Os pecadores têm que ser buscados. A parábola do semeador, e o semeador saiu a semear, não é? E o semeador da varanda jogou como quem joga uma bola. Não, você sai para semear. O Senhor disse, ide e não fiquem. Você tem que ir buscar os perdidos.
E quando você se dedica, esse ano a gente vai se dedicar muito mais a buscar os perdidos, eles são alcançados e aí eles vêm. A gente começou ano passado os pequenos grupos. Nós batizamos pessoas e alguns estão hoje aqui, que não vieram por causa das reuniões na igreja, vieram por causa das reuniões nas casas. Então nós temos que amadurecer e dar frutos. E o último dos valores que a igreja representa é esse: você tem que amadurecer, isso se chama crescimento. Mateus 28 fala, aprendendo as coisas que o Senhor nos ensinou e passando para os outros. 1 de Pedro capítulo 2 diz assim, como recém-nascidos, desejem de todo o coração o leite espiritual puro para crescer. Já viu um bebê faminto, irmãos? Que você olha para a pobre da mãe, às vezes está magrinha, e os peitos cheios de leite, e o moleque parece que só vê aquilo, ele quer mamar, e daqui a pouco ele mama de noite. Eu perguntei ao pastor Edson, como é que está a rotina na sua casa? Ele falou, estou acabado. Ele nem mama o tempo inteiro o que ela quer, meu Deus. E aí pega, e aí para a Soraya para a Suelen tomar um banho, eu tenho que ficar com ele, já quer, vem no peito. Eu lembro da Ingrid. Quem pegasse ela no colo, ela ia mamando no peito, fosse homem, fosse mulher. Não, devolve para a mãe, porque tinha uma vontade, uma disposição para mamar. Por quê? Porque nós fomos chamados para crescer, e Pedro diz isso, como recém-nascidos, desejem de todo o coração o leite espiritual puro para crescer. E nessa igreja, digo com orgulho em Deus, nessa igreja você tem leite puro. Porque não tem negócio de leite, bebida láctea, não tem isso aqui não, irmão. Fui comprar leite, peguei a caixa, bebida láctea, mudou de nome. O que tem dentro da fórmula do leite hoje é tanta coisa e pouco leite. Por isso que a gente anda enfermo. Por isso que você precisa, se você que é mãe, em nome de Jesus, mães que tiveram seus bebês, dá esse peito para o bebê. Ele não pega, ele pega, irmão, ele pega. Na nossa casa, os 4 filhos da minha mãe mamaram. Uns mais, né? Outros menos, né? Minha irmã mamou pouco, eu não quis desperdiçar. Então, mamei. Depois nasceu mais uma menininha que morreu, os peitos estavam cheios. Mamãe olhou para mim e preciso de sua ajuda. E assim fui mamando até os 6 anos de idade, né? Só até os 6. Minha irmã fala, mas Jaso, você é o mais saudável de nós 3, rapaz. O que tem? Tem receita. Quer ter uma criança saudável? Leite materno. É o alimento mais especial, mais completo do universo, no resto do universo não sei, do planeta, é leite materno. E você poupa a criança e manda essas fórmulas que os laboratórios querem vender para você, dizendo que o leite materno não alcança. Cai nessa não, irmão. Plantas crescem e amadurecem, animais crescem e amadurecem, pessoas crescem e amadurecem. Se você nasceu de novo, você tem que crescer. Segundo carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Isso se chama crescimento. Como é que é a adoração? Vamos lá. Adoração. Serviço. Alcance. Conexão. E o último, como é que você faz? Faz como se seu braço fosse uma árvore. Faz assim. E faz o outro como se fosse solo. Faz assim, ó. Isso. Entendeu? Então, se você fizer rápido, adoração, alcance, conexão. Não, serviço, ó. Adoração, serviço, alcance, conexão, crescimento. Seu solo é assim, você tem uma rampa. Seu solo é assim, ó, ângulo de 90 graus. Sim, ó. Faz aí, senhor. Isso. Você entendeu, né? Isso se chama crescimento. Vamos recapitular enquanto você fica de pé. Primeiro, adoração. Segundo, serviço. Terceiro, alcance. Quarto, conexão. Quinto, crescimento. Olha como é que Deus é maravilhoso. Eu não combinei nada com Asa. Às vezes eu dou uma dica e digo assim, amanhã eu vou pregar sobre isso para ele preparar um hino. Hoje, o primeiro hino que ele abriu, sobre o pardal encontrou casa, falei, caramba, a mensagem está ali dentro. A gente podia até cantar de novo, se fosse o caso.
porque fala de amar ao Senhor, amar a sua casa, e uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor. Fala do serviço aos outros, e você que cantou na abertura do hino, do culto, vai cantar agora no final, porque nós entendemos que nossos valores, repita comigo, primeiro, adoração, que amamos Jesus acima de tudo. Segundo, serviço, nós nos preocupamos com os outros. Terceiro, alcance, queremos buscar os que não conhecem Jesus. Quarto, conexão, nós dependemos uns dos outros. Quinto, crescimento, isso aí, nós precisamos amadurecer. Isso aí não é receita só para agora, você pode aplaudir o Senhor.